comigo a palavra de Deus lá em Tiago, nós vamos ler juntos. Deixa aberto para que nós possamos orar. E ouvir do Senhor o que Ele tem para nós. Tiago 3. Eu tô com esse Tiago 4 desde cedo. Tiago 3, tá? Nós vamos ler a partir do 2. Queridos, só queria dar um reforço antes de nós orarmos aqui a respeito da Escola Teruá. Nós daremos ênfase esse ano no Ministério Profético. Por que é tão importante você assegurar a sua vaga ainda hoje? Porque existe toda uma programação em relação à impressão das apostilas, à organização desse tempo como escola. Então, nós contamos realmente com vocês para que não deixem para depois. Nós não vamos receber os Pix que eventualmente sejam feitos durante a semana. Quer dizer, receber vamos, mas no caso, como oferta. Porque essa organização, realmente nós precisamos aprender como igreja a ter mordomia. Então, quando nós estamos comprometidos com o Senhor, com aquilo que Ele está fazendo, nós temos também cuidado, zelo, porque existe um aspecto da organização que é importante, que acontece nisso, um compromisso financeiro que também envolve. Então, nós estamos tentando disciplinar a igreja nesse entendimento, ok? Todos cientes? Bate aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, pela Sua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia sobre nós. Nós te honramos aqui, Senhor. Nós te bendizemos e declaramos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo completamente sujeito ao Seu senhorio. Nós levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Tudo aquilo que é nosso agora caia por terra. Tudo aquilo que está na nossa mente, que é contrária à Sua verdade, ao Seu poder, nós rejeitamos. Em nome de Jesus, declaramos aqui que queremos ouvir única e exclusivamente a Tua voz, Senhor. O poder da Sua palavra para nos transformar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos lá em Tiago 3, a palavra do Senhor diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. Diga, semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui. Queridos, hoje nós vamos falar do poder da língua, sabendo que o nosso Senhor é que Ele criou todas as coisas por meio de uma ordem verbalizada, não é mesmo? O Senhor trouxe a existência, trouxe uma realidade por meio daquilo que liberou. Se você observar Gênesis 1 ali, ele vai falar 10 vezes, disse Deus.
Então ele disse e criou tudo, em meio ao caos foi feito. Quando pairava o caos na terra, ele, um Deus poderoso e criativo, formou, fez por meio de uma verbalização. E nós sendo parecidos com ele, também carregamos a mesma graça, carregamos a mesma habilidade. E isso é tão poderoso porque fala de uma característica do nosso Senhor. Ele fala e nos fez falantes como Ele, não é mesmo? Então, eu e você podemos nos expressar, e mesmo que ainda mudo, você pode comunicar algo. Você tem a expressão dos seus olhos, expressão da sua face, há um meio de se comunicar. Tornar visível aquilo que o Senhor mesmo está dizendo, falando, e aquilo que você sente, pensa, você consegue transmitir de alguma maneira, não é mesmo? Isso é poderoso. Fala de um Senhor gracioso, que nos fez então a sua imagem e semelhança e nos dotou da sua habilidade e seu poder. Porque como nós lemos aqui, da língua nós podemos liberar bênção e maldição. É pesado esse texto. E precisa cair em nosso coração justamente essa responsabilidade e temor sobre aquilo que Ele nos confiou. Esse senso de pertencimento que temos a Deus, nós estamos aqui confiantes que por meio de Cristo Jesus acessamos o Senhor, contemplamos a sua beleza, a sua bondade, estamos sendo por Ele transformados. Vai fazer com que o Espírito dele, operando em nós, gere um desejo, uma realização, por meio também da verbalização. Estão aí as orações como fruto disso. O Senhor mesmo nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a orar. Falou, vai, entra no seu quarto, fecha a sua porta. Então fale com o seu Senhor. Aquele que conhece e sonda os corações diz, peça, diga o que você quer, fale comigo. Será mesmo que ele precisaria dessas expressões se ele mesmo conhece o que nos vem à mente? Mas ele decidiu que assim seria. Ele decidiu que nós deveríamos também verbalizar, também falar, também pedir, como Ele. Amém? Nós vamos agora observar um trilho real do poder do nosso Senhor e a instrução que Ele nos dá a respeito da palavra, a respeito do nosso comportamento, daquilo que devemos fazer e como fazer, olhando para Ele. Vamos observar que Ele é um Deus que criou todas as coisas falando, e eu fico imaginando a voz do Criador naquele momento, determinando. Mas Ele é um Deus tão poderoso, que também brada, mas que também sussurra. Quando nós vamos ver Elias em 1 Reis 19, do 11 a 13, um episódio que me chama muita atenção. Porque Deus se manifesta de várias maneiras, nós sabemos disso. Podemos ver o seu poder e a sua obra por meio de todas as coisas que Ele criou. Podemos temê-lo, somos por isso indesculpáveis. Mas observe o que acontece lá com Elias. 1 Reis 19, se você puder, acompanhe comigo, do 11 a 13. Então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. Então, já haviam uma instrução. Vai e fique ao monte. Fique diante do Senhor. E o que acontece naquele lugar? Eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo,
mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um som de um suave sussurro. Diga, suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Você pode imaginar alguém que sobe ao monte para se colocar diante do Senhor e grandes manifestações acontecem diante dele. Vento, terremoto, fogo, e nada daquilo o Senhor estava. O texto mesmo diz isso. Mas quando uma voz que sussurrava falou, então ele cobriu o rosto, ele temeu. Isso aqui é poderoso, que fala de um Deus que pode sim bradar, que pode sim falar, que pode sim determinar, mas escolheu sussurrar, falar amavelmente, falar brandamente. Amém? Esse é o nosso Senhor. Assim como sussurrar é uma expressão também, uma forma do Senhor se comunicar, Jesus também aponta para um silêncio. Eu li um livro na faculdade chamado Paradoxo da Comunicação Humana, e ele era um livro bastante denso nessa temática, e eu lembro que o autor discorreu muito a respeito da impossibilidade de não comunicar. Não existe não comunicação. Os profissionais aqui do marketing, da comunicação, bem sabem isso, que até mesmo o silêncio comunica, transmite. Algo em movimento ou parado, comunica, transmite. Então, não havendo essa possibilidade, mas ainda assim o silêncio, ele é real e transmite algo. E nós precisamos olhar para Jesus e observar alguns comportamentos dele que mostravam o discernimento para o silêncio. Então, quando nós olhamos em João 8, abra comigo do 6 ao 11. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Nesse momento a gente vê claramente o Senhor discernindo e vendo o que aqueles homens estavam tentando contra ele. Queriam acusá-lo, estavam questionando, afrontando. E Jesus se inclina. Eu fico imaginando essa cena, eu sempre dou risada. Eu fico imaginando eles falando, questionando, e Jesus... Então eles insistem. Então ele se posiciona e fala: ah, Jesus. E lá em Mateus 26, vá comigo, 62 a 64 diz: então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. Foi aí que nasceu, provavelmente, o direito de permanecer calado. O sumo sacerdote lhe disse:
Exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele permanece em silêncio, porém, no tempo determinado, ele se posiciona e ele fala. Isaías já fazia o apontamento de como Jesus mesmo seria levado, não abrindo a boca. E assim foi. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. O silêncio é parte das características que o Senhor mesmo tem e nos deu de capacidade. Diga, eu tenho capacidade de silenciar. Em meio aos meus acusadores, eu posso silenciar. Amém? Se nós somos seus discípulos parecidos com Ele, nós devemos também discernir o momento de silenciar. E eu sei que há um desafio quando se fala dessa geração que está sempre tendo algo a dizer, sempre procurando algo para ouvir. A maioria das pessoas hoje tem muita dificuldade para praticar o ócio, não é mesmo? Silenciar, aquietar. Sempre tem uma rede social rolando, sempre tem o YouTube para ouvir um podcast, uma mensagem. Sempre estamos com os ouvidos ligados, sempre alguém tem o que dizer sobre todas as coisas para nós hoje. O que você pesquisar, você vai encontrar alguém com uma opinião para te orientar, para opinar. E esse é o desafio da atualidade. Nós precisamos aprender a silenciar. Não é só o seu celular que precisa entrar no silencioso. Nossa alma também precisa aprender a se aquietar. E foi tão interessante que hoje, no final da mensagem, um irmão que... Gente, está mordido. Vocês observaram? Só um parênteses, estou meio Farley aqui agora. Tem tipo uma mordida na ceia. Quem veio pegar a ceia antes? Ai, Jesus. Mas eu terminei a mensagem e ele veio compartilhar comigo justamente isso. E falou: Dani, foi tão interessante você falar sobre isso, porque eu estava vindo no ônibus, se não me engano, e acabou a bateria do meu celular. E eu senti o Senhor falando comigo da importância de eu ficar em silêncio. Que eu precisava ficar em silêncio, sem ter algo para ouvir o tempo todo. Então você vem e traz essa mensagem para realmente me mostrar que o Senhor mesmo estava falando comigo. E glória a Deus por isso. Agora, o quanto nós de fato conseguimos silenciar. E eu acho poderoso que o silêncio, como eu disse, ele comunica muitas vezes o ato justamente do desejo de ouvir o Senhor, do ato de se expor ao Senhor e falar: agora é a sua vez de falar comigo, eu já orei, eu já pedi, agora eu quero te ouvir, Senhor. E o silêncio também é uma expressão para nós também relacional. Quando nós olhamos para a vida de Jó e seus amigos, provavelmente esse tenha sido o momento em que eles foram razoavelmente amigos. Porque depois que abriram a boca, Jó 2,13 diz: sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam a dor que era muito grande. Então,
Foi um ato de solidariedade, de compaixão naquele momento pelo seu amigo. Estar junto e silenciar junto também é uma oportunidade para nós. Não somente num processo de consolo, de um luto, de uma dor, mas nós precisamos discernir se é momento, de fato, de sentar e falar tudo que lhe vem à mente. Deixe isso para terapia, não é mesmo? Você paga para isso, para poder falar. Mas veja, eu lembro de uma experiência aqui que eu já compartilhei, não lembro se no domingo ou no sábado, de uma amiga minha que era muito próxima e ela foi trabalhar comigo um período. E nós então nos encontrávamos todos os dias, tínhamos muitas coisas para compartilhar, até mesmo da empresa, da igreja, porque éramos da mesma igreja. Mas tinha alguns períodos que nós descíamos lá da Praça do Gaúcho até o Miller juntas, em silêncio. Nós só fazíamos companhia uma para outra. E eu lembro que eu estava pensando justamente nisso naquele momento, no agradável silêncio de duas pessoas, duas mulheres, não é mesmo? Mulher gosta de falar, tem sempre algo a dizer. E eu lembro que naquela descida, ela virou para mim e ela, ai, obrigada. Tão bom poder ficar com você em silêncio, não precisar dizer nada. Era só a companhia que era necessária. E tá tudo bem. Falei sim, obrigada por isso também, minha amiga. É importante também o silêncio. E a gente foi ladeira abaixo, em silêncio. Então o ato do silêncio vai também expressar algo, dar espaço para falar, para consolar. E isso é poderoso. E quando nós observamos então essas características de um Deus que fala, que sussurra, que também silencia, nós temos muitos desafios na nossa humanidade. Porque para nos parecermos com Ele, nós também vamos ter que aprender a falar e como falar, a silenciar ou sussurrar. Porque muitas vezes falamos demais, não é mesmo? Ou deixamos de dizer aquilo que é necessário também falar. E quantas vezes falamos com provocações que ofendem e ferem os nossos irmãos, assim como também já fomos atingidos por palavras que nos causaram dor. E a gente precisa entender que muitas vezes, queridos, o silêncio é a sabedoria necessária. Ela é a soberania de Deus. Ele pode silenciar. Ele pode falar e determinar. E nós precisamos olhar para Ele e contemplar. Porque o que o Senhor espera de nós é uma ordem que está lá em Tiago 1,19. Abra comigo. Aquela ordem dos fatores que alteram o produto, entendeu? Está aqui. Não faça diferente disso, porque há uma instrução na palavra do Senhor. Tiago 1,19 diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Há uma ordem aqui. Primeiro silenciamos. E lá para frente, no verso 26, 27, ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: é fazer, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. É uma ação. Então não adianta muito falar. Assim como Provérbios nos aponta essa verdade,
em Provérbios 18:13. Você pode deixar aberto Provérbios aí na sua Bíblia agora, que nós vamos adquirir sabedoria agora por meio desses textos, amém? A palavra de Deus diz: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Quantos de vocês já responderam aquilo que não foi perguntado? Quantos de vocês responderam diferente daquilo que o outro queria saber? Se você tivesse lido Provérbios, teria aprendido. Primeiro você ouve. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Provérbios 18, volta um pouquinho no 2 ali, diz: o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar aquilo que pensa. Quantas pessoas que nós conhecemos, porque não somos nós, mas estão sempre prontos a dizer alguma coisa. Elas não estão interessadas em ter o entendimento do que está acontecendo, de buscar saber sobre aquela temática ou sobre o seu conteúdo. Ela só quer falar o que ela pensa, o que ela acredita. Quantos conhecem pessoas assim? Estão sempre prontos. Não conhece? Só eu conheço. Conhece? Ah, tá. Susto, gente. Tá acontecendo. Então, vai grifando os textos que falam da importância de ouvir primeiro aí. Porque lá mesmo em Provérbios nós vamos observar as consequências de quem fala demais e quem também conserva a sua língua. Provérbios 10:19 diz: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Então, ordena a sua alma, fala: ô bocuda. Fala, gente. Bocuda. Estão com medo? Estão falando para dentro? É para você repetir: bocuda. Não seja tolo. Controla a sua língua. Isso, está comandando a sua alma, criatura. Amém? Vai dizer que é controladinho. Que sabe a hora e o modo de falar. Todinho. Provérbios 13:3 diz: quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Oh, meu Deus. Quem está sempre falando pelos cotovelos, quem é gralha, tem um risco iminente aqui, que a palavra do Senhor nos aponta. Amém? Vamos ser livres da ruína. Vamos conservar a nossa vida por meio da sabedoria de vigiar nas nossas palavras. Provérbios 17, do 27 ao 28 diz: quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até mesmo o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Maravilhoso, não é mesmo? Quer parecer sábio? Quer que todo mundo pense que você é inteligente? Cala a boca. Fica quietinho. Segura. Não é mesmo? Aprende com os psicólogos. Fale mais sobre isso. Deixe falar, deixa vir. Primeiro devemos ouvir. Se o próprio Cristo fez, nós devemos nos parecer com Ele. Muitas vezes você vai ter que abaixar e escrever na areia e discernir o momento de falar. Quantos estão entendendo? Você precisa abaixar e escrever na areia. Deixe as acusações, deixe o muito falar, deixa vir. Escreva na areia. Salmos 85:8 diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser.
Sabe, queridos, o que eu fico impressionado muitas vezes é com os cristãos que falam da dificuldade de ouvir e discernir o Senhor, que não consultam o Senhor, que não buscam saber a vontade dEle, quando Ele mesmo decidiu falar conosco, por meio das Escrituras, por meio do seu Espírito. Nós temos acesso ao Senhor, nós podemos receber dEle a sabedoria, nós podemos receber dEle o discernimento. Nós muitas vezes nos colocamos num lugar de soberba, de orgulho, e nomeamos isso como maturidade, como se nós pudéssemos e fôssemos realmente capazes de fazer as melhores escolhas e decisões das nossas vidas. Se o Senhor mesmo diz: eu falo, o meu Espírito conduz, isso quer dizer que nós podemos acessar dele uma resposta, uma direção, amém? Ele é poderoso. E o salmista se colocava nessa posição: escutarei o que o Senhor disser. E voltando ainda em Provérbios 1, do 5 a 6, quando ele está ali discorrendo do porquê que você deve ler Provérbios, conhecer Provérbios, ele diz que o sábio ouça e cresça em prudência. Ouça a palavra do Senhor e cresça em prudência. Ouça o que o Senhor está dizendo e cresça em prudência. Não dá para falarmos de maturidade com alguém que não sabe ouvir. Não dá para falar de maturidade com alguém que não silencia e não espera o Senhor falar. Para crescer, nós precisamos adquirir sabedoria por meio da escuta. Quantos estão aqui? E sim, Jesus é o nosso modelo. O Evangelho é a nossa instrução. E Ele mesmo diz lá em Lucas, agora você vai abrir comigo, Lucas 2, do 46 ao 47. Três dias depois, aqui o episódio que Jesus se perdeu da galera, quer dizer, perderam Jesus, né? 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores ou mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Jesus, sendo Deus, o Verbo vivo, que se fez carne aqui, aprendeu por aquilo que sofreu, aprendeu por aquilo que ouviu. Então o Senhor nos dá uma chave a respeito da inteligência, não é mesmo? Ouvir e perguntar. Tenho certeza que os pais vão se identificar com isso, mas quantos de vocês já questionaram seus filhos que voltaram da escola sem fazer uma tarefa, sem conseguir desenvolver uma tarefa, sem conseguir fazer uma prova com uma boa nota? E quando você pergunta, ele diz: mas é o que eu não entendi direito, o que o professor disse, eu não entendi a matéria. Aí você diz o quê? Por que você não perguntou? Levanta a mão e pergunta para o professor, não está entendendo? Não é? Mas essa é a natureza humana, orgulhosa desde criança, com medo da sua reputação, daquilo que vão falar, daquilo que vão pensar. Essa é a nossa natureza carnal, adâmica, orgulhosa, que não se rende ao entendimento, não se rende a um lugar de humilhação, de dizer: eu não entendi, me explica. Jesus mesmo ouvia e perguntava, ouvia e perguntava. E eu e você precisamos aprender
não somente ensinar os nossos filhos a dizer, levanta a mão e pergunta para o professor. Quantos de nós estamos vivendo a vida em comunidade, às vezes sem entender o que o pastor quer dizer, sem compreender o que está acontecendo? Mesmo nos teus relacionamentos, você faz interpretações, prefere fazer interpretações do que vir e perguntar o que está acontecendo. Eu tive uma experiência esses dias, que eu fiz um post nos stories e veio uma amiga. Olha, eu prefiro perguntar. Falei, vamos lá. Hein, aquele post foi para mim? Achei maravilhoso. Falei, não, nem me ocorreu, criatura. Não mesmo. Achei o conteúdo interessante, eu passei por aquilo e quis compartilhar. Mas eu achei precioso o ato dela, de ao invés de ficar ali com caraminholas na cabeça, que todo ser humano faz, não é mesmo? Aí foi para mim. Quis dizer, deu indireta, falou de púlpito, falou para mim. Primeiro, vocês sabem muito mesmo como é o nosso mecanismo aqui. Se é orientação doutrinária, vai ser de púlpito. Se é pessoal, nós vamos chamar e falar. Mas tudo bem, se você desconfia de que aquilo foi para você, vem e pergunta. Vai e questione. Não é mesmo? Mas a gente prefere guardar caraminholas e pensamentos. Vamos aprender com o nosso Senhor. Ele estava ali, recebendo, aprendendo, ouvindo. E uma vida em comunidade vai exigir de nós essa predisposição para ouvir, para aprender uns dos outros. Nós estamos vivendo essa vida como corpo para que haja crescimento. O Senhor mesmo determinou, cada um com seus dons, para dar o crescimento à igreja. Isso vai exigir de nós não apenas expressarmos os nossos dons, os nossos talentos, nossas habilidades, mas também silenciarmos e recebermos do outro e questionar o outro. Se existe um ambiente nessa casa aqui, é de liberdade para questionar. O Farley vocês conhecem muito bem. O que ele mais ama, acho que na vida, na prática pastoral, é responder perguntas. Ele não pode fazer um encontrinho que ele já quer perguntar, quer que todo mundo pergunte depois se não entenderam, se estão com dúvida. Isso é nos parecer com Jesus. Em outro texto, em João 5,30 diz: agora você vai lá grifar, porque você é um discípulo de Jesus. Amém? Vai aprender com Ele, por meio da sua palavra, do Evangelho de Cristo. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Diga, o enviou e me ordenou o que dizer, o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Ele está falando do conhecimento que ele possuía. Eu conheço o mandamento. Eu sei que ele é poderoso. É a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus mesmo estava ali em plena obediência ao Pai, dizendo aquilo que o Senhor pediu a ele. O próprio Cristo, o próprio Senhor, estava declarando aquilo que o Senhor queria dizer. E isso é poderoso. E quantos de nós estamos dispostos a falar aquilo que o Senhor quer dizer também? Quantos de nós estamos plenamente cheios do Espírito de Deus para falar exatamente aquilo que o Senhor quer? Parece um desafio, mas esse é o desejo do Senhor para nós.
se Ele opera em nós o desejar e o realizar, isso é feito por meio do seu Espírito. Mas se andamos em carnalidade, andamos por nossas próprias pernas, pelas nossas próprias forças, certamente haverá mais de nós falando do que o Senhor dizendo. Certamente o que vai jorrar de nós é mais humano e carnal, se não infernal, do que gracioso, sábio, poderoso, diligente, que vem da parte do seu Espírito, não é mesmo? Nós vamos ver Isaías fazendo uma declaração no 50, do 4 a 5. Ele diz assim: o Senhor Deus, deixa eu ler em outra versão. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs Ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi. Eu não me rebelei e nem me retraí. Ou seja, Ele fez o que deveria fazer. Ele não se rebelou contra a instrução do Senhor, não se retraiu diante daquilo que ele deveria fazer, mas era alguém que estava ali sendo despertado todas as manhãs pelo Senhor, com o entendimento aberto e os ouvidos prontos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o Senhor não produziu máquinas, o Senhor não produziu marionetes. Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu uma forma de se relacionar com Ele. Ouvir, falar, é parte dessa construção de um Deus soberano e poderoso que poderia ter feito, sim, muitos fantoches, muitos robôs, mas Ele não fez uma coisa. Ele fez o ser humano com desejo, com inteligência, com capacidade, que escolhesse por Ele, que o desejasse no seu livre-arbítrio, que escolhesse ouvi-lo, que decidisse se relacionar com Ele por meio de Cristo Jesus. Quantos estão entendendo como isso é poderoso? Pensar que nós também, aqui como o texto de Isaías aponta para nós, podemos atentamente ouvi-lo e seguir a sua instrução, a sua orientação para aquele dia. Senhor, me deixe falar aquilo que o Senhor quer dizer. Mas quantos de nós realmente estamos dispostos a esperar, silenciar, para ouvir primeiro o Senhor? Dispostos a ouvir o outro, a dar espaço para o conselho, para a exortação, para a edificação dos nossos irmãos? Ou você vai à mesa pronto para dizer algo, para compartilhar, para edificar? Muitos de nós têm boas intenções, têm uma carga de conhecimento, uma carga de sabedoria, muitas experiências, mas nós também precisamos discernir para colocar à mesa as palavras que o Senhor quer dizer. Será que nós realmente estamos dispostos a aprender com o outro? Sabe, queridos, um dos ambientes mais desafiadores nesse sentido, muitas vezes, é entre a liderança da Igreja de Jesus. E aqui eu estou falando de maneira geral. Para nós é muito desafiador, muitas vezes, alguns encontros com pastores, liderança. Porque o grande movimento que acontece muitas vezes nessas redes são justamente de homens que estão prontos para falar aquilo que eles já conquistaram, prontos para dizer como eles são bem-sucedidos. E eu sei que muitas vezes existe um aspecto de testemunhar a glória de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo.
por esse viés é muito bem-vindo. Porém, você observa que muitas vezes é muito mais do que isso. São pessoas que querem discorrer o seu sucesso, falar da grandeza do seu ministério, do número de membros na sua igreja. Farley já compartilhou aqui várias vezes num desses encontros que nós tivemos. O pastor subiu no púlpito para pregar, ele era a ministração principal da noite. E ele levou muitos minutos para abrir as escrituras. Ele passou pelo menos 40 minutos falando de como ele começou e como ele se tornou bem-sucedido. De como era a estrutura e como nós poderíamos alcançar tudo aquilo um dia. Veja, sonhe, vislumbre, você também pode. Homens prontos para falar, para contar vantagem. Mas nós devemos ter um coração e um caráter como de Jesus, que foi manso, humilde e falou aquilo que o Senhor mesmo ordenou. Nós devemos temer esse Deus. E como eu falei, esses profetas como Isaías, Jeremias, que procuravam ouvir a voz do Senhor, tinham muitos desafios. Mas é precioso ver a descrição de algumas situações. Lamentações 3, do 24 a 26, diz: digo a mim mesmo, ele dando uma voz de esperança para a própria alma. A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Aí esse texto seguinte é poderoso, diz: bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor ou pelo livramento do Senhor. Muitas vezes queremos as soluções, mas não estamos dispostos ao período de silêncio para esperar pelo livramento, para esperar pela salvação. O Senhor determinou todas as coisas para nós e nós devemos decidir confiar e esperar muitas vezes em silêncio. Mas muitas vezes nós estamos prontos para compartilhar as nossas dores, os nossos desafios, as nossas discordâncias, aquilo que queremos, aquilo que almejamos, aquilo que estamos projetando para o futuro. Estamos preocupados em falar, em conhecer, em saber, mas muito pouco prontos para silenciar e esperar a intervenção do Senhor. E o Senhor hoje nos chama a esse entendimento, amém? Compreender que há um poder na nossa língua e nos responsabilizar. Muitas vezes nós não vamos argumentar, nós não vamos nos defender, nós não vamos tentar proteger a nós mesmos, a nossa integridade, mas nós vamos nos abaixar e escrever na areia. Silenciar é uma forma de comunicar também a soberania de Deus, que Ele nos defende, que Ele é aquele que sabe todas as coisas, que é aquele que tem pensamentos de paz ao nosso respeito, que é aquele que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para nós, amém? E essa responsabilidade de silenciar também é exigida no falar. E a minha pergunta para mim essa noite é: o que você tem falado? Tem gerado cura ou tem ferido? Ferido o seu irmão, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos, o corpo de Cristo. Jesus mesmo é ferido quando nós ferimos uns aos outros. Jesus não é mutilado. Jesus é o cabeça de um corpo. E quando nós ferimos alguém com as nossas palavras, nós estamos ferindo o próprio Cristo.
E mais uma vez em Provérbios 12, 18 diz: a quem fale sem refletir, a quem fale sem pensar, e fere como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha que poderoso esse texto. Nós podemos ferir ou curar por aquilo que falamos. O mesmo Deus poderoso que te criou por meio daquilo que verbalizou, também te deu graça e sabedoria para liberar cura ao coração das pessoas, ao invés de feri-las com as suas palavras sempre aguçadas, sempre cheias de maldade, de calúnia, de difamação. O que nós estamos liberando? O que está saindo de nós? Eu sempre dou esse exemplo, que eu e Farley temos muitas discordâncias, graças a Deus, para o nosso crescimento, aleluia, amém. Mas cada um de nós tem uma forma de chegar a uma resolução, não é mesmo? Ele, como bom sanguíneo e hemorrágico, gosta de resolver na hora. Tudo tem que ser imediatamente. Por que você fez? Por que você disse? Vem aqui, vamos conversar agora. Enquanto ele não resolve, não seca. Mas está sendo tratado pelo Senhor. Deu uma esposa para ele. Aleluia. Que diz: o amado, a palavra de Deus diz que o nosso sol não deve, quer dizer, que a nossa ira não deve se pôr, né? Quer dizer, não, o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Trocando as ordens. O sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Fala de um tempo determinado e que nós realmente devemos buscar a resolução dos nossos conflitos, não é mesmo? Mas eu sempre digo, eu preciso desse tempinho aqui, ó. Do sol vindo. Tá vendo? O sol se põe, não põe? Antes dele se pôr, eu prometo que a gente vai resolver. Mas só não pode ser na hora que ele começa a nascer. Porque eu sei da capacidade que eu tenho de ferir. Não é mesmo? Mulheres têm um dom, tem assim, um negocinho para ferir com as palavrinhas, uma língua. E se você é fleumática, melancólica, então misericórdia. Eu brigo com qualquer um, mas com fleumático e melancólico, eu com boa colérica, falo, peraí, vamos temer, porque eu já fui uma adolescente fleumática, e a gente tem uma capacidade de ir no âmago e destruir alguém, não é mesmo? A gente tem uma, como que eu vou chamar isso de sabedoria? Uma capacidade, vamos dizer, de ir lá, com uma espada afiada e torcer, até fazer morrer. Eu tenho essa origem. Eu sei do meu potencial. Por isso eu preciso tanto do meu Senhor, do seu Espírito, me segurando. Sabe aquele meme? O Espírito Santo comigo assim todo dia. Eu tô. O Espírito Santo, não quero parar. Fecha a boca. Ouça primeiro. Tardios em falar. Tardios em se irar. Nós precisamos ter esse discernimento. Então me conta. Tua palavra está ferindo ou está curando? E se você recebe palavras que te ferem, você está fazendo o que com elas? Você está devolvendo, acusando, se vingando? Ou está confiando que tem um Senhor que julga todas as coisas? Entrega para o teu Deus. Confia no seu Senhor. Ele é poderoso para nos defender, amém? O próprio Cristo disse isso. Eu não estou aqui para julgar, mas haverá um dia. A gente vai entender isso agora. Porque nós prestaremos conta de todas essas palavras. Abra comigo Mateus 12, do 32 ao 37.
aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nós estamos falando de palavras liberadas aqui. Nem nesta era, nem na que há de vir. Uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Como eu vou entesourar bondade no coração, queridos, se não for por meio da instrução e da palavra do Senhor? Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, diga no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras, diga por suas palavras, vocês serão absolvidos ou condenados. Duro texto esse. E nós muitas vezes não tememos o Senhor que virá para nos absolver ou para nos julgar. Nós vamos prestar contas de tudo aquilo que estamos falando. Então não vai haver um período da sua vida e no conhecimento das Escrituras que o Senhor vai olhar e falar: não sabia o que estava falando, não ponderou, estava nervoso. Não, mas foi ferido, daí também feriu. Nós estamos sendo, pelas Escrituras, responsabilizados por tudo aquilo que estamos falando. Assim, uma condenação ou uma absolução. O Senhor quer nos liberar, nos absolver, nos libertar dessa condição humana que está caída, mas nós precisamos decidir obedecê-lo, amém? João 12, 47 e 48 vai reforçar: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Foi aquilo que nós estávamos falando agora. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo, nosso resgatador, Cristo Jesus, amém? Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Quando eu e você deixamos de obedecer, nós rejeitamos as Escrituras, nós rejeitamos a ordem do Senhor. Nós precisamos entender que a própria palavra que Jesus proferiu condenará a nós. Então Cristo, Ele veio para nos salvar. Ele nos deu acesso ao Senhor e isso é poderoso demais. Nos resgatou e pode nos transformar dia após dia. Nós podemos aprender com Ele, beber dEle, encher o nosso coração para que transborde tudo aquilo que Ele é na vida uns dos outros. Mas nós estamos bebendo de fofoca, de maledicência, de conteúdos inúteis, fúteis. Nosso coração vai estar cheio disso e liberando tudo isso e nos condenando. Estamos entendendo? Alguns. E é claro que Eclesiastes vai apontar aquilo que nós sempre falamos aqui, da importância de discernir tempo e modo para todas as coisas. Se você está anotando, Eclesiastes 8, do 5 ao 6. O coração sábio conhece o tempo e o modo certo para agir, porque há um tempo e um modo para todo propósito. E o Senhor quer nos instruir, amém? Quantos creem nisso? Que nós podemos buscar dEle. Esse discernimento para falar no tempo e no modo, além de ser buscado no entendimento das Escrituras e no ouvir do seu Espírito, fala também de algumas consequências na palavra de Deus. Como é precioso a palavra, como é preciosa a palavra que ela é proferida no tempo certo,
Provérbios 25, 11 a 12 vai dizer isso. A palavra proferida no tempo certo é como maçã de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Uma referência artística aqui, que nesse universo tão minimalista parece não fazer muito sentido para nós. Mas aqui fala de um lugar de beleza, quando decidimos proferir no tempo certo as nossas palavras. A beleza, a graça, quando nós falamos no tempo oportuno. Como brinco de ouro ou enfeite de ouro puro, é a repreensão do sábio a quem se dispõe a ouvir. Diga, se dispõe a ouvir. A beleza em ouvir. A beleza em ser exortado e aceitar. Precisa haver em nós essa disposição, no discernimento, para falar, mas também para ouvir, como nosso Senhor. Efésios 4, do 29 ao 32. Abra comigo. Vamos sair daqui sem desculpas sobre o modo de falar, amém? Não vai poder dizer no último dia, mas eu não sabia. Efésios 4, 29 a 32. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Porque muitas vezes, queridos, nós não gritamos, nós não bradamos, mas ferimos com palavras maldosas. Liberamos palavras maldosas. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. É esse ambiente que estamos cultivando como comunidade. Nós vamos perdoar uns aos outros, nós vamos ter bondade quando transmitimos algo para os nossos irmãos. Que seja revelada a graça verdadeira de Jesus quando nós nos comunicamos aqui, quando nós sentamos à mesa, quando nós compartilhamos do Evangelho. Colossenses 4:6 diz que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Eu preciso da palavra do Senhor. Eu preciso do Espírito de Deus. Eu preciso do tempero do Senhor, para que Ele mesmo seja reconhecido, para que as pessoas sejam edificadas de fato e não contaminadas. É assim que nós vemos o movimento da maledicência. Ela contamina e ela semeia contenda entre os irmãos. E isso é abominável para o Senhor. Isso está lá nas Escrituras. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, queridos, nós devemos ser livres de toda palavra que não edifica, que não é cheia de bondade, que não expressa o caráter do nosso Senhor. Porque somos expressão de quem Ele é nessa terra. Ele nos chamou e nos comissionou para fazermos discípulos parecidos com Ele. Que sentido faz eu falar que sou discípulo de Jesus se me nego a ouvir o que o Senhor tem a dizer? Que sentido faz eu querer fazer outros discípulos se eu não estou disposto a obedecer a ordem do meu Senhor para ser exemplo para o meu irmão? Que sentido faz eu encher a boca e dizer que eu sou cristão, discípulo, seguidor de Jesus,
se eu não estou disposta a silenciar e ouvir a sua instrução, a sua orientação, se eu não sou capaz de buscá-lo para discernir tempo e modo para todas as coisas, já que a Escritura nos assegura que existe tempo sim e modo sim para todas as coisas. Eu vou adquirir um coração sábio por meio do seu Espírito e da leitura das Escrituras. Não adianta consumir conteúdo na internet, mensagens, podcasts, cursos, se você não está buscando o entendimento, a sabedoria do conhecimento dele por meio das Escrituras, e em você mesmo se debruçar, em você mesmo ser cheio do Espírito Santo. Se a gente pudesse todos os dias nos dosar, subir numa balança e pudéssemos então mensurar ali o quanto temos do Espírito, estamos abastecidos ou cheios de nós mesmos? Quanto pesa na sua balança quem você é? Quanto as tuas palavras estão denunciando, cheio do que você está? Então, de fato, não existe uma balança, mas existe um termômetro que revela através do seu discurso, daquilo que você libera, daquilo que você expõe na mesa, se torna notório. Nós não lemos o texto que fala justamente como que uma árvore não vai dar o seu fruto? Ou ele é bom, ou ele é mau. Vai se tornar visível de quem você está cheio. Vai se tornar visível do que você está consumindo. Vai ficar notório a quem você tem consultado. Vai ficar visível quem você tem escolhido obedecer. A você mesmo, aos seus próprios desejos, ou ao seu Senhor. E eu e você precisamos clamar dia e noite como salmista. Nós vamos encerrar aqui nesse entendimento, clamando ao Senhor essa noite. Salmo 141, abra comigo. Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz, quando Te invoco, suba a Tua presença, a minha oração, como um incenso, Senhor, e seja o erguer de minhas mãos como uma oferenda vespertina, põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma de suas iguarias. Fira-me o justo, isso será um favor. Repreenda-me e será como um óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Olha a declaração do salmista aqui. Ele está dizendo: Senhor, ouve-me, eu estou clamando. A voz que o Senhor me deu por me criar a sua imagem e semelhança, eu estou aqui, prontamente clamando ao Senhor. Ouve-me, Senhor. Mas põe em guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios, Senhor. Eu preciso de Ti. Não deixa falar mais do que eu preciso. Me silencia quando necessário, Senhor. Quero guardar a minha boca, então vem, Senhor.
Põe guarda na minha boca. Não me deixe falar. Me deixe falar aquilo que é preciso, fonte daquilo que eu bebo, que é o Senhor. E por outro lado, Ele vai dizer: e fira-me o justo. Eu ouvirei o Senhor e ouvirei o justo. Ele vai me repreender e isso será como óleo sobre a minha cabeça. Ele vai me corrigir e eu vou receber. Olha como a palavra de Deus, ela é poderosa. O Senhor, aquele que criou a cada um de nós a sua imagem e semelhança, com poder naquilo que fala, Ele mesmo nos instrui a como ouvir, como e o que falar. Está pronto a nos dar sabedoria e discernimento do tempo e modo para todas as coisas. E nós nos sentimos grandes, maduros, independentes, seguros de nós mesmos, falando aquilo que vem à mente, aquilo que quer, aquilo que pensa, aquilo que acredita, irresponsavelmente, sem fazer a conta de que prestaremos contas ao Senhor por tudo aquilo que verbalizamos nessa terra. Que recaia sobre nós zelo e temor nessa noite. Porque o mesmo Deus que falou também sussurrou, também silenciou. E nós precisamos clamar para falar aquilo que é preciso, discernindo a forma de comunicar e transmitir aquilo que o Senhor quer, como o próprio Cristo, sendo Deus, vindo à terra, decidiu fazer, obedecer o seu Pai, falar o que Ele mandava, fazer o que Ele queria, prontamente obedecer. Sabe, queridos, ser pronto para ouvir vai revelar em nós a humildade de Cristo, de que somos de fato seus discípulos. Sermos prontos para ouvir é dizer ainda que nós não sabemos todas as coisas, que nós precisamos uns dos outros e do nosso Senhor. Ser tardio para falar é reconhecer que existe consequência naquilo que eu digo e ter entendimento disso. Ser tardio para falar é entender que eu não preciso falar tudo aquilo que sinto, que penso, que eu quero. Ser tardio para falar é justamente discernir tempo e modo, e que nem tudo que eu sei precisa ser colocado. Nem tudo aquilo que eu quero dizer precisa ser falado. Nem tudo aquilo que eu penso precisa ser ouvido. Pessoas doentes não têm filtro. Pessoas que têm deficiência cognitiva, que têm um quadro clínico, muitas vezes estão comprometidas no seu discernimento. Mas nós estamos recebendo a instrução do Senhor, com capacidade de discernir todas as coisas pela sua graça, pela sua misericórdia, que nos amou, nos alcançou. Apesar de muitas vezes nós brincarmos aqui a respeito do Farley, o pessoal fica olhando para mim, né, quando ele está pregando, porque às vezes falta o quê? Filtro. Às vezes ele só fala. Só que eu sempre soube, e agora vocês estão cientes, que de fato ele tem um comprometimento. Muitas vezes ele realmente esteve desprovido de filtros, mas por uma condição. E eu sei o quanto ele busca o Senhor, tentando ter discernimento, sabedoria para falar. É um desafio para ele. Ele é um homem dependente do Espírito de Deus. Porque se ele tem um comprometimento, ele precisa ainda mais da ajuda.
do Senhor. Além da cura propriamente, precisa do Espírito de Deus para possuí-lo. Uma das orações que nós fazemos continuamente é essa: Senhor, possua-nos. Nós precisamos, como liderança da casa, discernir tempo e modo, discernir o que falar, como falar. Cada atendimento que eu me coloco, eu estou ali no meu espírito clamando: Senhor, me dá graça, me dá sabedoria. Assim como muitas vezes o próprio silêncio de Deus em mim impera e eu também não falo coisas que racionalmente eu deveria dizer, que caberia falar, mas o próprio Espírito muitas vezes me segura, porque o que eu liberar, que foi diferente da instrução do Senhor, pode ferir alguém, pode ferir uma ovelha. Assim como as ovelhas também ferem as outras ovelhas, como diz uma colega minha, logo que eu comecei o ministério pastoral, ela me puxou no canto, a gente estava subindo a escada junto, daí chegou no corredor, ela me puxou de lado e falou: viu, tinha acabado de ser ordenada, naquela semana, viu, deixa eu te falar uma coisa, ovelha morde, viu? Eita, demorou um pouquinho, graças a Deus, mas existe uma capacidade das ovelhas também ferirem os seus pastores, os liderados ferirem a sua liderança. Mas nós estamos comprometidos como liderança dessa casa a honrar a responsabilidade que o Senhor nos confiou, de pastorearmos um rebanho que é dele. Ele é o supremo pastor. Eu preciso consultá-lo sobre a forma de conduzir. Eu preciso consultá-lo na forma de aconselhar, de orientar. E eu e você deveríamos buscar todos os dias esse discernimento, porque estamos expostos diariamente aos relacionamentos, seja de trabalho, familiares, na comunidade, na igreja de Jesus. E nós todos um dia encararemos o dia do juízo. Um dia em que seremos absolvidos ou condenados. Pesa sobre nós essa responsabilidade hoje, Espírito Santo. Nos dá sabedoria e discernimento naquilo que falamos, naquilo que liberamos. Que seja fonte, Senhor, fonte do seu amor verdadeiro, pelas suas escrituras, por tudo aquilo que o Senhor é. Queremos ter revelação do teu amor, da tua paternidade. Queremos ter revelação da tua vontade, discernimento, de tempo e modo para todas as coisas. Sabe, queridos, nós estamos caminhando essa semana para talvez uma das conferências do Teruá mais importantes para nós nessa estação, por entendermos o encargo profético dessa casa. Nós temos o entendimento que mestres e profetas vão dar direção e apontamento. E o que se exige a todo aquele que libera da parte do Senhor é justamente o primeiro ouvir, o primeiro discernir, o primeiro dedicar tempo no conhecimento dEle. Então nós temos um grande temor para esses dias e um zelo. Porque quando nós proferimos os decretos do Senhor, aquilo que Ele liberou na sua palavra a nosso respeito, nós estamos falando da parte dEle. Nós estamos nos responsabilizando. E ai daquele que diz: assim diz o Senhor. Ele mesmo quer nos usar. Ele que com todo o poder criou todas as coisas, já poderia ter dito, feito, determinado todas as coisas, decidiu se revelar a nós por meio das Escrituras, do seu Filho, porque Ele não criou coisas, Ele criou
aqueles que são semelhantes a Ele, com a mesma graça e o mesmo poder de abençoar ou de amaldiçoar, de condenar ou absolver. Quantos estão entendendo? Agora se coloque diante do Senhor. É o seu momento com Ele. Dispor o seu coração, a sua nudez. Aquele que conhece o som do coração, aquele que antes mesmo da palavra nos chegar à língua, já sabe todas as coisas que intentamos, está aqui. Mas Ele mesmo que tem esse poder, também tem poder para nos perdoar de tudo aquilo que já semeamos com as nossas palavras, já lançamos, já decretamos. E quantos de nós liberamos aquilo que de fato não era da parte do Senhor? Talvez para os seus filhos, talvez para os seus amigos, seus pais. Quando você brinca e fala levianamente, muitas vezes, do moleque, do safado, do sapeca. Quando levianamente usamos palavras que amaldiçoam os nossos filhos, que falam com o intento de reconhecer muitas vezes um comportamento, mas que na verdade está ferindo, ofendendo o próprio Cristo. Pois saiba, seus filhos são parte do corpo do nosso Senhor. E a sua palavra liberada sobre eles pode estar ferindo hoje ou curando. Talvez você tenha que trazer à memória justamente as palavras que você mesmo recebeu a respeito de alguém. O que disseram a seu respeito? O que rotularam sobre você? O que verbalizaram? Seja por autoridades, familiares, ou mesmo aqueles que não exercem autoridade alguma sobre você, ou então lideranças. Comece a expor o seu coração para o Senhor, tudo aquilo que você recebeu e ouviu, e que talvez você tenha dado lugar no seu coração. Talvez você tenha acolhido, aceitado e até mesmo se transformado naquilo que foi liberado. Seu preguiçoso, infantil, burro, incapaz, teimoso, desajeitado, efeminado, ignorante, libere o teu coração para o Senhor agora, trazer cura, porque Ele é um Pai que nos afirma em quem somos e libera palavras de bênçãos sobre nós, porque eu sei que pensamentos tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor nos ama. Vamos continuar nos parecendo como Jesus e humildemente reconhecendo tudo aquilo que liberamos. Todas as vezes que falamos
quando deveríamos silenciar. Todas as vezes que não demos ordem à nossa alma para que se aquiete, para que espere no Senhor, e simplesmente tomamos decisões. Abra espaço para o Senhor essa noite, para o seu Espírito. Dê ordem à sua alma, alma minha, aquieta-te. Espere no Senhor. Espere. Talvez você tenha que pôr a mão no seu coração e declarar isso essa noite. Alma minha, silencie, aquieta-te. Espere no Senhor. Ouça o Senhor e o seu Espírito. Deixe Ele falar. Em nome de Jesus. Tu tens meu coração e tudo que há em mim. Minha alma clama por ti, Jesus. Tu tens meu coração e tudo que há em mim. Minha alma clama por ti, Jesus. Dai-me teu coração, tu tens meu coração e tudo que há em mim. Minha alma clama por ti, eu preciso, Jesus, eu preciso de ti, Jesus, aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgando contra si mesmo. Bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns já adormecem. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados
para que não sejamos condenados com o mundo. Nós já estamos nesse ambiente de sondar o coração. É importante esse autoexame para que você não atraia condenação ainda aqui nessa terra. Mas nós todos queremos celebrar a ceia honrando a família que congregamos e honrando o Senhor, declarando aqui que confiamos na sua volta. Amém? Nós pedimos que você faça isso então de maneira digna. Cremos que o Senhor nesse momento está operando em nós um ambiente também de cura, sabendo que assim como atraímos a condenação pela forma com que comemos e bebemos, também atraímos bênção e cura quando comemos e bebemos dignamente. Amém? Então que você possa celebrar essa ceia na esperança da volta do seu amado e prontamente se responsabilizando com cada uma das suas palavras e liberando bênção sobre a vida dos teus irmãos. Então eu te convido a ceiar conosco. Não fique sozinho. Reúna a sua living, reúna os seus amigos. Se você perceber que alguém está sozinho, por favor, chamem para que possam partilhar desse momento. Não fiquem sozinhos. Em nome de Jesus. E depois disso, vocês estão abençoados. Que vocês recebam toda a graça e sabedoria de Cristo Jesus, discernimento do Espírito e o amor do Pai. Em nome de Jesus. Amém?